Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 17 de março de 2025. Nós estamos aqui com mais um episódio do Prisma Podcast. E vamos apresentar para vocês agora quem são os convidados de hoje. São discentes indígenas que integram os cursos do Campus Floresta aqui em Cruzeiro do Sul, no Acre. Para conversar conosco, eu convidei então a Cristiane Puyanaua, que vem lá do Barão, trazendo as informações daquela comunidade, contando pra gente as suas experiências na vida acadêmica. Na sequência também do seu lado está aqui o Samuel Arara. Então, você acompanha conosco nesse episódio tudo o que os alunos indígenas têm sobre as suas impressões, desde a sua vida educacional até chegar, ainda na vida educacional, mas no âmbito da academia aqui na universidade. Eu estou muito feliz, muito contente em recebê-los. Muito obrigado a vocês dois por estar aqui com a gente hoje. A nossa audiência está muito feliz e está muito ansiosa de ouvir, saber as impressões de vocês sobre a estadia na universidade, que não basta só abrir as portas, tem que também dar garantias, tem que também dar possibilidades, né? E esse canal aqui, o canal do Céu e Pepel, e aí eu já vou dizendo para você que está acompanhando, se você não se inscreveu, se inscreve, ajuda a gente a manter o canal, porque a gente precisa da sua colaboração, do seu compartilhamento, para nossa audiência crescer mais e para a gente chegar, a mais ouvintes, levando as boas novas, levando as vivências do nosso Campus Floresta. Vamos crescer cada vez mais com a sua ajuda. Então, Cristiane Puyanaua, eu sempre vou olhar para cá, que é a minha colinha aqui na nossa tela. Nessa tela aqui eu tenho todas as informações. Seja bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Em nome do Coletivo dos Estudantes Indígenas, estamos muito felizes de estar aqui hoje, para falar um pouco da nossa trajetória, da nossa história e tudo que a gente pensa, não só sobre o presente, mas também sobre o futuro, que nós temos muitos planos para a UFAC, para os estudantes indígenas que ainda virão. Então, eu agradeço o convite. E você, Samuel, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. A gente está muito feliz em ocupar mais um espaço também, demarcar mais um espaço e a gente demarcar isso através das mídias sociais. Eu acho que a voz ela ecoa. Então, eu estou muito feliz e será um bate-papo muito importante, com muitos aprendizados também e várias trocas, Cristiane? A gente faz sempre isso dentro do coletivo. Acho que a gente leva muito um pouco da nossa identidade, mas ao mesmo tempo também se preocupando com aqueles que ainda não chegaram e que precisam do nosso apoio, estar aqui dentro da universidade para recepcioná-lo, para recebê-los e a universidade também está nessa colaboração, para que a gente consiga cada vez mais ter a presença significativa, diversa, como nós temos aqui na nossa região, Amazônia, Acre, e a gente tem diversos povos e a gente precisa dessa nossa presença também dentro dos cursos de graduação. Estou muito feliz e obrigado pelo convite. Já. Imagina, a gente que agradece. Vocês, estando aqui, vocês são inspiração para as futuras gerações, para os alunos indígenas da educação básica que ainda estão lá, que vão ter acesso a esse podcast. O Prisma é para isso. Então, Cristiane, eu vou começar aqui a pedir para você falar de onde você vem. Você é Puyanaua, eu já sei que é daquela região ali de Manso Lima, do Barão, depois eu converso. Vou ver de onde o Samuel está vindo. É um arara, eu já suspeito de onde vem. Então, Cristiane Puyanaua, fala pra gente aonde você estudou na educação básica, no ensino fundamental, depois no ensino médio. Conta pra gente, mostra esse caminho até chegar aqui na universidade. Quando a porta da universidade abrir, aí você para que eu quero ouvir o Samuel para poder a gente criando esses links, tá? Ok. Então, eu nasci no município de Manso Lima, que é onde fica localizada a terra indígena Puyanaua. E durante a infância, ali nos primeiros anos do ensino fundamental, eu estudei na aldeia, na escola Ixubã Irabuí Puyanaua, que é uma escola que hoje atende a toda a comunidade. Nós temos creche, temos a educação infantil, fundamental e o médio. Quando eu era criança, que eu estudava, ainda não tinha ensino médio.
Então, quando foi para eu e minha irmã, a gente entrar no ensino médio, a minha mãe se mudou para Rio Branco. Então, parte da minha educação eu concluí na capital, em Rio Branco, né? E aí eu terminei o ensino médio em 2014 e se passaram 7 anos. Apenas em 2021 que eu consegui ingressar na universidade. Durante esse período, eu fiquei trabalhando, né, em loja, como atendente, como vendedora, fazendo outras coisas. Procurando né, assim, vencer na vida. Mas aquele sonho pulsava dentro de mim, sabe assim, de eu ingressar dentro da universidade. E aí eu peguei, me sentei numa cadeira, estudei mesmo e quando foi em 2021 eu consegui passar. Segura aí, que você passou, já tá chegando na academia, mas quero ver o Samuel Arara. Como é, Samuel? De onde você vem? A minha trajetória, ela é inspiradora. Foi bem difícil para mim sair de onde eu vim para me chegar até aqui. Para chegar dentro da universidade foi bem difícil. Passei por vários processos, inúmeros desafios. Quando eu morava no território e eu lembro que meu sonho era estudar numa escola que tivesse ar-condicionado, uma escola de alvenaria, porque lá no território eu não conhecia esse mundo globalizado, eu não conhecia a tecnologia, eu não tinha acesso às redes sociais. As únicas leituras que eu fazia eram os livros didáticos que chegavam para alfabetização e desde sempre eu fui muito curioso. Sempre fui muito curioso no sentido de procurar mais informações além daquelas que estavam ao meu alcance. E eu aprendi muito com os meus avós, com os meus professores. Eu ficava me perguntando, será que eu também consigo chegar ali? E era muito difícil, porque desde sempre a gente mora ainda é um lugar que é bem remoto, bem difícil o acesso. E o meu ensino básico foi dentro do território, eu fui alfabetizado dentro do território com o meu avô, que foi ainda é um dos primeiros professores do nosso povo, ainda é vivo, e ele me ensinou a alfabetizar, e além da educação que a gente aprendia a falar o A, E, I, O, U, B, B, Babu, essas palavras, montar palavras, caça-palavras, ele também ensinava, né, que a gente precisava aprender tanto a nossa língua, como também a língua que é o português, porque a gente precisaria para nos comunicar com o outro mundo, que é o mundo ocidental, para a gente poder fazer uma faculdade, para a gente poder correr atrás das outras profissões. E para mim avançar dentro desse processo, a gente não tinha recurso no território. E não tinha escola. E esse território era onde? Território localizado no município de Porto Valdo, que é o do meu povo Xamandaua. E eu, lá, né, muito difícil. Como falei anteriormente, não tinha acesso à internet. E eu só sabia das informações que chegavam, então que um parente me falava e tal. E eu fui aprendendo, né, no território, lá na aldeia Foz do Nilo, que foi de onde eu fui criado, passei a minha infância. Da né, Foz do Nilo? Foz do Nilo, aldeia Foz do Nilo, lá na terra indígena Arara, do Igarapé Humaitá, no município de Porto Walter. Saí do território, eu tinha 17 anos. Mas é acima de Porto Walter um pouco, né? Acima de Porto Walter. Você chega em Porto Walter e pega o barco menor e entra para o Cruzeiro do Vale, que fica mesmo em frente lá, um rio, Igarapé, que dá acesso ao nosso território. Então, eu saí do território porque eu não tinha ensino médio dentro do território. Aí você vem para... Aí eu venho para estudar em Porto Walter ali, para fazer o ensino médio. Quando essa minha decisão... Você estudou então na Borges de Aquino ali? Estudei na Borges de Aquino. Cheguei, saí do território com 17 anos de idade e com aquele sonho, né? Foi muito difícil porque eu era muito apegado aos meus primos, aos meus parentes, os meus tios, as minhas tias, a minha mãe, a minha família. Todo mundo a gente se conhece, né? No território, ali na aldeia, todo mundo se conhece. E eu não tinha conhecimento desse mundo lá fora. Mas eu queria... eu precisaria passar por isso, que era para me poder... eu falava, mãe, eu preciso fazer uma faculdade. E ela falava, tem que correr atrás, não é fácil, a gente não tem condições. Aí chegou a decisão que eu tinha terminado o ensino fundamental e eu precisaria ir para o médio. E não tinha um médio, eu tinha a opção. Cheguei para ela e falei, mãe, eu quero estudar. Ela falou, aqui nós não tem ensino médio. E a única opção é tu ir para Porto Walter. Mas eu lembro muito bem... E ela deixou, né? Porque você tá aqui hoje. Justamente, ela fala assim... eu nem vou pedir para tu ficar e nem vou pedir para tu ir. Mas a decisão que tu tomar, meu filho, a decisão é sua.
Mas eu vou te ajudar quando eu puder e nas condições que a gente Mãe tiver sendo também. mãe, né? Mãe não sendo vai mãe. pra longe de mim, mas vai porque tu precisa crescer. Aí eu vim do território, cheguei em Porto Walter, né? Já é um município com aproximadamente ali 10 mil habitantes, mais de 10 mil habitantes. Já era outro nível, o contato social era muito maior, o choque cultural da realidade que eu vivi também foi muito maior. Aí a gente já entra na parte, né, que eu tive que me adaptar a esse novo cenário que não era um cenário do território, para poder me manter dentro da Borges de Aquino, que eu fui matriculado na Borges de Aquino, para poder ir avançando para até finalizar o ensino médio. E depois que finalizei o ensino médio, finalizei não, né, no último ano do ensino médio em Porto Walter eu fiz o Enem, estudei muito, muito mesmo, me dediquei muito para passar no Enem. E consegui ingressar no curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Acre. Peraí, aí você ingressa nesse curso de Engenharia Florestal, qual é o ano mesmo aí? Em 2021. 2021. Então é isso aí. Ambos são do curso de Engenharia Florestal, né? Eu fico muito feliz. Vocês vêm de um curso que é do CEMUT, muito bom, muito importante para o desenvolvimento regional, o curso de Engenharia Florestal. Uma boa escolha, né? E aí eu passo agora a palavra para a Cristiane. Cristiane Poianal, como foi a euforia da família quando você entra num curso superior, quando você entra na universidade? Como foi esse processo? Claro que você fez o Enem, né? Me conta. Então, vou contar aqui um pouco sobre a minha família. Na minha família, até onde nós sabemos, só tem 2 pessoas formadas na universidade, que é a minha tia, ela é formada em letras português, inclusive agora ela é a atual diretora da escola Ixuban Irabuí. Fala o nome dela. É Devânia. Professora Devânia. A professora Devânia. Ela me deu aula de português. Hoje ela já está dando aula lá para minha filha, que para mim também é uma grande retribuição, né? Assim, ver a minha filha estudar na escola que eu estudei. E a minha tia, ela é a atual diretora. E também a minha irmã, que é formada em História, bacharel em História, na UFAC de Rio Branco. E eu tinha essas 2 mulheres como minhas maiores inspirações. São até hoje, né? Assim, quando eu olho para a minha família, que eu procuro alguém para me inspirar, que seguiu nesse caminho da educação, eu tenho a minha tia e a minha irmã. E comigo não foi diferente, né? Assim como o Samuel e como outros estudantes indígenas, a gente tem que driblar vários desafios, né? Não só o desafio de estudar em escola pública, que a educação é mais precária, mas de ter a dificuldade mesmo de uma pessoa indígena, de sair do interior, de enfrentar ramal. A educação na escola pública na cidade, ela já é ruim. Na aldeia, infelizmente, ela acaba não suprindo a necessidade. Você tem que estudar mais ainda, entendeu? Se dedicar mais ainda para conseguir ter acesso a esse ambiente, né? Que ele não foi criado pensado na gente. Então, como eu vinha falando, eu estudei bastante e o meu sonho era ingressar em algum curso que tivesse envolvimento com a natureza, com o meio ambiente. Exatamente. Eu já tinha feito o Enem já 2 vezes anteriormente, 2014 e 2015, não consegui passar, que eu queria fazer biologia. Aí, quando foi em 2020, eu passei, né? E aí, quando eu fui ler a ementa do curso de Engenharia Florestal, falei, nossa, que curso lindo, que curso maravilhoso. Parece ser difícil, mas eu acho que é nele que eu vou entrar. E aí, entrei... Você se encantou pelo perfil do egresso. Exatamente. Aí eu queria sair na primeira chamada. Eu falei, pois é nele mesmo que eu vou me inscrever e sair. Realizei aquele sonho de ver meu nome na lista ali dos aprovados, selecionados. E a minha família ficou muito feliz, né? Nossa, a gente vai ter uma engenheira na nossa família pela primeira vez, né? Eles estão muito empolgados com isso, né? Não só a minha família, o meu povo também, que vai ser histórico, né? Assim, no meu povo também. Quando a gente olha para os povos indígenas, a gente ainda vê muito disso. O primeiro indígena formado nisso, o primeiro indígena eleito para tal cargo, tá entendendo? A gente ainda está ocupando esses espaços pela primeira vez.
Então, foi histórico e está sendo muito bom. Graças a Deus, eu estou tendo apoio da minha família, do meu povo, sabe assim, dos meus amigos também. Encontrei pessoas maravilhosas como o Samuel. E a gente está aí, né, junto nessa jornada de se formar. Muito bem, os Puianauas em festa. Nós temos um professor recém-contratado, o professor Cosmo. Conheço ele. Conhece? Ele é antropólogo. Exato, inteligentíssimo. Defendeu o doutorado pela UFRJ recentemente. Isso. E já está no nosso quadro como professor substituto. Sucessos para ele, né? Que professor, legal. sucesso, seja bem-vindo. Parabéns, Josu. É o povo Puianau fazendo sucesso aqui na Sim. UFAC. Samuel, me conta por que o sobrenome Arara. Me explica, porque você você falou, o seu povo é o povo. Xauandaua. Então me explica. Tá. O meu povo, ele fica localizado no município de Porto Valto, Igarapé-Humaitá, né? O povo Xauandaua. Na nossa língua é Xauandaua, porque Xauan significa arara e Daua é povo. Xauandaua. Xauandaua. Xauan é Povo arara, Arara. e povo da arara. Tá povo arara. explicado, então. Aí desde muito novo, né? Eu ainda sou pequeno. Desde muito novo, o meu avô falava o seguinte: meu filho, tu é neto do Antônio Arara, que estudou na escola Arara, e tu pertence ao povo Arara. Então essa identidade ela vai caminhar contigo por onde quer que tu vá. Por onde quer que tu ande, essa identidade ela vai estar carregada contigo. Eu me sinto muito feliz, né? Quando eu falo Samuel Arara, não me remete só à minha pessoa, mas também à identidade do meu povo, né? Aos meus ancestrais, à minha comunidade, à minha aldeia. Eu me sinto muito feliz por parte disso. Muito bem. E aí você concorda comigo que o nome Arara foi dado pelo branco e agora vocês estão revitalizando com o nome na língua Xauandaua. Xauandaua, justamente. Muito bem, muito bem. Vocês estão aqui também porque vocês são representantes, né, alunos discentes do curso de Engenharia Florestal, mas também, coincidentemente, são representantes do coletivo estudantil indígena. Isso. Me fala sobre esse coletivo. Você é o presidente, Samuel? Atualmente, eu sou o presidente, ainda tomo à frente do coletivo dos estudantes indígenas. É uma história que ela é muito importante, ela precisa alcançar como que foi todo esse processo. Porque quando a gente entra na UFAC em 2021, né, Cristiane? Eu acho que é importante a gente enfatizar... A gente entrou junto, na mesma turma. Na mesma Vocês turma. entraram na mesma turma. de Engenharia Florestal. De Engenharia Florestal. Em 2021. Isso, em 2021. Só que essa luta do movimento estudantil indígena dentro da universidade, ela já vem desde a década de 90. Então, só que dentro da universidade a gente não tinha essa estrutura de a gente se organizar internamente aqui dentro, dialogar, se unificar a nossa voz para a gente defender os nossos direitos e reivindicar nossas melhorias. Lutar por melhorias. Lá em Rio Branco tem um espaço, que eu lembro do que o professor Jacó Piccoli, quando era diretor, do chefe de departamento, que antes era departamento, ele criou um espaço muito importante lá para os alunos indígenas, para o povo indígena. Sim. E aqui nós não tínhamos isso, né? Agora, justamente. Com essa luta de vocês, teve essa conquista recentemente, vocês conquistaram um espaço. Me fala mais, quais são os objetivos, que lugar é esse? Acho que eu começo e depois a gente se complementa. Pode ser. A gente entrou na universidade em 2021, e quando a gente entrou, a gente encontrou a Liliane Puianau, que ela foi que é a minha irmã. Que é a irmã dela. A primeira... Onde é que ela está agora? Já formou? Já se formou. Hoje ela trabalha na CEP, que é a Secretaria dos Povos Indígenas. Continua. Na época, quando a gente entrou, a minha história com o Seiufac, ela tem uma história muito interessante, né? Inclusive, que a gente ri. Eu tava lá, em Porto Valto ainda, não tava aqui em Cruzeiro do Sul. Aí eu fiquei sabendo, assim, do nada, que ia rolar uma reunião com os estudantes indígenas. Eu te mandei o link. Foi, a Cristiane me mandou o link, porque a gente tinha no grupo do WhatsApp da Engenharia Florestal, a Cristiane falou: Samuel, tu é indígena, vai acontecer uma reunião aqui sobre os parentes indígenas, né? E eu não tinha conhecimento, assim, de quantos indígenas tinham, se já tinha indígena aqui e tal. E a Liliane, ela foi uma das principais percussoras, através do professor, que é o professor Francisco Pereira, do curso de Direito da UFAC. Através de um projeto de extensão, nasce o Seiufac. O Seiufac, ele vem através de um projeto de extensão iniciado por essa reivindicação dessa necessidade dos estudantes indígenas se articular.
Aí, quando a gente ingressou, a gente viu, ó, era eu, Chauandaua, a Cristiane Puianaua, tinha a Liliane Puianaua, o Ageu Puianaua, o Tílio Chauandaua, o Paulo Apurinã, o Chimeire Apurinã. E a gente foi mapeando esses estudantes para a gente começar a se articular como um coletivo para a gente posteriormente estar trabalhando as temáticas e defender os nossos, e reivindicar os nossos interesses. Aí você está falando de alunos que já estudavam no Campus Floresta. No Campus Floresta e Rio Branco. E em Rio Branco. Tá. O coletivo, ele é... Aí, sem contar dos alunos do curso de licenciatura indígena. Isso, só dos outros cursos, isso, né? sem contar dos alunos de licenciatura indígena. Aí a gente se articula virtualmente e eu entro nessa reunião. Quando eu entro nessa reunião, eu já me deparo com os rostos dos parentes indígenas. Eu falo, ó, não é só eu aqui. E eu já me senti mais feliz, representado. Aí foi todo esse processo de criação. Vou passar para a Cristiane falar um pouco assim também como foi a experiência, mas para mim foi algo que eu caí de paraquedas onde eu estava precisando cair, onde eu precisava chegar. Então você caiu no lugar certo, na hora certa. Com pessoas que até hoje a gente caminha do lado trabalhando e... Que bom que vocês estão empolgados. Eu sei que vocês têm um espaço, já adquiriram um espaço, né? Depois Cristiane vai falar sobre isso. Então, como o Samuel estava contando, a gente iniciou nossos estudos ainda na pandemia, né? Aquele negócio de aula online. E eu me lembro quando eu entrei na aula, eu vi a cara do Samuel. Eu falei, esse cara é Tchai, ele. Aí nós já começamos a conversar. E tu é da onde? Tu é de qual povo? Aí, mesmo distante, a gente já fez essa amizade. E aí a minha irmã já vinha articulando, né, com alguns poucos estudantes indígenas, com o professor Francisco, como o Samuel comentou, né, para criar um coletivo. E aí eu, na mesma hora, já mandei pro Samuel, vamos entrar nessa, que essa aqui é pra gente, a gente vai se dar bem. Aí a gente entrou na reunião, e nisso, né, na reunião que a gente entrou, já foi eleita a diretoria, a gente já foi eleito como membro da diretoria, sem saber absolutamente de nada. Qual é o seu papel? Ele é o presidente, o seu papel Isso. Você na cuida primeira da grana, diretoria, né? Eu fiquei como primeira tesoureira. Então, eu não sabia redigir ata, eu não sabia organizar documento. E foi graças ao CEIUFAC, essa experiência que nós tivemos com o CEIUFAC, que hoje a gente já tem uma experiência, né, jurídica, de cartório. Hoje a gente resolve demandas que há 3 anos atrás, né, Samuel, a gente nem imaginava, né, resolver. Hoje, a gente pode dizer assim que a Guida passa pelo corredor, ela cumprimenta a gente, ela tem prazer de vir falar com a gente, né, Samuel? Então, isso pra gente foi uma grande conquista. Vocês ficaram conhecidos no âmbito da UFAC. Isso, exatamente. E agora, vindo no Prisma, vão ficar conhecidos internacionalmente. Isso. Hoje a gente já anda aqui pelo Campus Floresta, a gente já vê um número mais expressivo de estudantes indígenas, bem diferente de quando a gente entrou, né, Samuel? Então, isso é muito gratificante. A gente vê o quanto que o coletivo dos estudantes indígenas cresceu, vem crescendo, vem se articulando, né, Samuel? E vem conquistando espaço dentro da universidade. Tá, né? Samuel, a luta continua e vocês estão aí. Vamos me falar o seguinte. Vocês conquistaram um espaço aqui no Bloco C. Para quem não sabe onde fica o Bloco C aqui no Campus Floresta. É esse terceiro bloco de sala de aulas, onde está também o Media Lab, né? Isso. Sobe as escadas, vai achar o Media Lab e vai achar também o coletivo estudantil indígena. Para que serve esse coletivo? Eu acho que, primeiro, eu gostaria de enfatizar que o CEIUFAC, que é o Coletivo dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal do Acre, ele é tanto no Campus Floresta quanto em Rio Branco. A nossa sede, a nossa primeira sede, inclusive, no nosso estatuto, é em Rio Branco. E a nossa primeira presidenta foi de Rio Branco. Eu sou o terceiro, né? Depois que o Ageu assumiu. Eu sou o terceiro já a representar agora. Estou sendo o terceiro a representar o coletivo. Quer dizer que a sua representação não é só aqui em Cruzeiro? Não, eu represento a UFAC. O Coletivo dos Estudantes Indígenas é uma única CNPJ. Isso. Então a gente... Isso dá mais orgulho ainda. Trabalha com a universidade, os campos sede e seus núcleos. Tanto o Santa Rosa do Purus, Tarauacá, Feijó e os núcleos da UFAC, a extensão onde a UFAC alcança. Quer dizer que eu estou conversando com o presidente da UFAC toda, dos estudantes indígenas, justamente. E essas oportunidades, assim, todo o trabalho que o CEIUFAC desenvolveu ao longo desse tempo reverberou para que a gente alcançasse vários espaços, várias conquistas, vários diálogos. Por muito tempo a gente esteve dentro desse espaço, muitos dos nossos passaram
e não tiveram o que a gente tem hoje. A gente tem espaço aqui no Campus Floresta, tem espaço lá em Rio Branco, fica no Centro de Antropologia, tem a sala lá dos estudantes indígenas, onde a gente pode se reunir, pode trocar informações, pode planejar os nossos anseios, as nossas reivindicações lá no Campus Floresta e aqui no Campus Floresta e lá no Campus Sede. Também com o diálogo com as nossas bases e principalmente com as nossas organizações do nosso estado, com as representatividades das organizações e liderança do nosso estado. Opa, então, muito bem colocado. Nós Me não... dá uma deixa para você. Eu posso dar uma sugestão de luta? Tá passando aqui pela minha cabeça agora. Uma coisa acho que é muito interessante, acho que nós, assim, nós da Amazônia, a gente sempre gosta de descansar, né, em rede, depois do almoço, depois do... A gente merece, a gente gosta, a gente tem raiz também lá no Nordeste. Eu gosto muito de uma rede, eu gosto de estar na rede. Eu queria tanto ver nesse campus um espaço de descanso para depois do almoço, porque nós temos um curso de licenciatura indígena que amanhã é de tempo integral. Engenharia florestal de tempo integral. E me dói muito passar nos corredores e ver os parentes, como vocês falam, né? Os parentes deitados assim no chão, às vezes sem um lugar adequado. Nós estamos falando uma realidade, né? Justamente. Vocês estão fazendo alguma coisa para... Justamente. A gente tá fazendo... Isso é um processo que ele é um processo lento que a gente... Tudo que a gente avançou, que a gente conquistou, a gente... Marcamos reuniões, a gente dialogou e não é na mesma hora que a gente consegue, que a gente é contemplado. Todas as nossas conquistas, elas se deram de lutas que foram conquistadas ao longo do tempo. Há muito debate, muito encontros, e-mails, ofícios, processos. Então a gente reivindica, a gente planeja. O CEIUFAC, ele tem um planejamento interno da diretoria, onde a gente programa para cada mês o que é que a gente vai trabalhar e o que é que a gente vai reivindicar. Dentro disso a gente já avançou muito, já conquistamos várias coisas que eu posso citar, inclusive os espaços na universidade que a gente não tinha de referência. Hoje você chega no Campus Floresta, você procurar onde é a sala dos estudantes indígenas, os guardas já vão indicar para vocês. Fica lá no bloco C, a sala dos estudantes indígenas. Chega em Rio Branco, quero falar com estudantes indígenas, procura lá o Centro de Antropologia. A gente tem uma referência hoje dentro da universidade, coisas que a gente não tinha anteriormente para tratar sobre as temáticas indígenas. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso. E o nosso diálogo foi uma experiência muito grande para nós, como a Cristiane bem enfatizou anteriormente, porque a gente visitou outras universidades, dialogamos com outros coletivos que já eram existentes, que foram criados há muito tempo. Por exemplo, quando a gente foi criar o CEIUFAC, fundar o CEIUFAC, a gente dialogou com a UNB, que é uma das referências para nós de movimento estudantil indígena dentro da universidade. Dialogamos no ATL, que é uma maior mobilização indígena do Brasil, onde encontra lideranças, professores, as organizações estão presentes, e a gente levou a nossa necessidade para a gente também entender essas experiências e trazendo para a nossa realidade como que a gente poderia implementar essa política aqui dentro para a gente se articular quanto estudante e garantir os nossos, buscar, né, planejar e buscar os nossos espaços aqui dentro da academia. E é algo que reverberou muito, né, foi muito significativo. Além da conquista do espaço físico, a gente veio trabalhando para fazer com que a gente acessasse a universidade, com os parentes acessar a universidade, mas também com que eles permaneçam, porque não é só nós conseguir ingressar no curso. Eu acho que no ano de 2022, depois de criado o CEIUFAC, uma jornalista entrou em contato com a gente para falar sobre as dificuldades que os estudantes indígenas passavam dentro da universidade e tal, todo esse processo de luta. E a gente se posicionou quando saiu o FAC naquela época, que a gente não tinha essa garantia ainda de vagas específicas de cursos, em cursos diferentes, né? A gente só tinha a licenciatura indígena. E eu citei, né? Incluir com qualidade, não é incluir com equidade, né? Onde a gente consegue também... a gente vê que muitos dos nossos parentes é formado nas áreas de licenciatura, tem pedagogo, muitos pedagogos, a gente tem muitos parentes indígenas, mas a gente sentia também essa necessidade de a gente ter essa transversalidade dentro dos cursos dentro da universidade, né? Desde os cursos de ciências exatas, mas também inglês, espanhol, português. A gente precisa de profissionais no território, e daí a gente entrou nessa temática de fazer essas reivindicações e avançar dentro dessa política. Ele está entrando no nosso próximo ponto, que eu acho muito bom isso.
Foi uma conquista. Eu sou membro do Consul, do Conselho Universitário, da UFAC, e agora em dezembro nós aprovamos a resolução, né, que garante no mínimo uma vaga em cada curso de licenciatura. Porque eu particularmente eu acho que, eu já defendi isso há muito tempo, que o indígena ele tem que fazer o curso que ele quiser fazer, né? E às vezes, conforme a Cristiane Puianal mencionou aqui, às vezes a gente na escola básica não teve toda a instrumentalização para conquistar esses cursos que exigem uma pontuação muito alta no Enem. Exatamente. Né? Você mesmo falou que entrou a partir do momento que você passou 7 anos fora, né? Passou uma temporada fora, né? Depois foi estudar e entrou, conseguiu entrar. Agora a gente tem cada curso de licenciatura, foi aprovado, né? Fala sobre essa conquista aí. Agora teremos uma vaga. Inclusive as matrículas começaram hoje. Começam hoje. E vai até o dia 24. Inclusive, antes da gente vir, a gente estava ali dialogando com os parentes, já fazendo inscrições. A todo momento, os parentes só aguardando, sabe, assim, esse momento. Igual o Samuel falou. A gente já tem alguns estudantes indígenas, né, formados em poucas áreas, mas a gente ainda não viu um indígena formado em medicina. Quer dizer que eu sou membro do Consul, participei da discussão. Agora, eu trouxe aqui a pró-reitora, que falou sobre isso, a professora Edna Celi. Todos os cursos, né? Não tem exceto direito ou medicina, não tem isso não, né? 38 vagas para Rio Branco e 10 vagas aqui para Cruzeiro do Sul. Todos os cursos vão ter uma vaga. Inicialmente, nós achamos ruim, fomos criticados por alguns parentes, porque a gente faz parte do movimento, mas a gente também pega a porrada dos parentes. Os parentes chegam na gente... O que era que os parentes queriam? Conta pra nós. Mais vagas, porque apenas uma vaga não contempla. Pouco também. Exatamente. Mas igual eu e o Samuel, a gente vinha conversando. A gente já não tem nada. Se a gente abrir mão dessa uma vaga, isso, querendo ou não, né, Samuel? Uma entrada, é um começo, né? Pra que... Porque, olha, vocês vão ver... Mas você estava na reunião do Consul? Sim. Eu defendi. Vocês vão ver. Vão ter tantas inscrições que a UFAC vai ser obrigada a abrir mais vagas. Escreva isso. Eu falei isso pra Cristiane e a gente fala com muita empolgação. Eu acho que esse é o caminho. Exatamente. Tem que procurar, tem que ter a demanda. Eu falei pra Cristiane que eu vejo... Porque essa minuta, como a gente levou lá em novembro de 2024, tava lá... Eu nem era conselheiro, atualmente eu tô num conselho, tô ocupando a cadeira no conselho universitário. E na época eu tinha a missão de defender essa minuta. E eu tava lá, porque eu senti essa necessidade de... É uma missão do CEIUFAC, a gente se preparou, a gente foi criado para isso. O CEIUFAC, ele foi criado para incidir dentro desses espaços, para a gente acompanhar essas políticas. Eu lembro bem agora das suas marcações lá na proposta da resolução. Destaca do Samuel. Tô lembrando. E na época eu não era conselheiro, mas eu tava lá defendendo os direitos e colocando como que melhor se era proposto isso para nós. Só que tem pontos que eu gostaria de destacar. A gente avança e não avança de uma vez, como eu falei anteriormente. São processos e a universidade ela tem esse olhar, por exemplo. A gente está com mais de 50 anos de existência da Universidade Federal do Acre e a gente ainda vê essa política avançando agora, histórica para a universidade e também para os povos indígenas, porque a gente vai ter a oportunidade de ingressar em vários cursos. E eu enfatizei isso para o coletivo, que eu vejo esse processo seletivo de acesso, de ingresso dos estudantes indígenas, né? Não só ingresso, mas também permanência, que a minuta, a gente colocou isso dentro da minuta, que não é só ingressar, é permanecer para dar o retorno para o território, finalizar sua graduação e poder ajudar os parentes no território. Eu vejo esse processo seletivo com apenas uma vaga, apesar de a gente ter sido criticado por algumas vezes, como uma virada de chave para a gente alcançar o vestibular indígena que a gente sempre tanto sonhou, a Universidade Federal do Acre. Se os parentes indígenas se inscreverem, que a gente não quer fazer só um curso, a gente quer ocupar os cursos. Vocês querem que a partir do resultado dessa demanda... Do resultado dessa demanda, isso gere um retorno... Indique as necessidades. Porque conforme a nossa necessidade. A gente está num processo de inscrição. Isso, como é só uma vaga para cada curso, imagina quantos indígenas vão se inscrever para 2 vagas que são para o curso de medicina, uma vaga para o curso de medicina veterinária, uma vaga para o curso de engenharia civil. Se tiver... que a gente tem um número... hoje nós temos mais de 16 povos indígenas no estado do Acre.
Cada um tem suas terras indígenas, que tem seus ensinos, que tem seus estudantes que estão precisando, que sonham em ingressar num curso de graduação, de fazer uma faculdade, que estão no território que muitas das vezes essa oportunidade não chega. E a nossa realidade, ela é diferente. A nossa realidade, como a minha história, como a história da Cristiane, não foi fácil, a gente precisou... Até hoje a gente tem dificuldade para a gente entender essa metodologia que é aplicada, esse ensino ocidental, porque a gente estudou o ensino básico, onde a gente não tinha acesso a essas tecnologias, não tinha acesso a muitas informações, e a gente, além de aprender a se comunicar no português, para a gente precisar manter um padrão do conhecimento ocidental aqui, a gente precisa também entender as metodologias de ensino, que aí é onde esse processo seletivo entra, que vem específico e diferenciado para a gente também conseguir acessar ali os diversos cursos que a universidade dispõe. O curso que queira, né? Que o justamente indígena queira fazer. Então eu vejo como uma virada de chave para a gente, conforme a quantidade de procura dos nossos parentes indígenas, né? A gente entender como uma virada de chave para futuramente um vestibular indígena no nosso estado, aqui na região Amazônia a gente tem 16 povos, né? Tem um número muito significativo de parentes indígenas no estado do Acre, e a gente precisa entender isso como uma demanda de direitos que precisam ser conquistados, mas também que precisa, nós estudantes indígenas, nós parentes também, organizações e lideranças também precisam estar nesse diálogo para a gente incidir e entender as nossas melhores maneiras de acessar e demarcar essa universidade que é dos povos e da floresta também. São 16 povos, né, Samuel? Em 2009 eu li um estudo que eram só 13, mas aí já temos atualização, né? Nós estamos em 2025, né, Mauro? Tem que se atualizar. 16 povos. Muito bem, Samuel, muito bem colocado. Eu espero que vocês consigam levar essa mensagem, né? O Consul já deu a resposta que a sociedade demandou a partir das reivindicações que vocês, né, representando o coletivo estudantil indígena, levaram para aquela instância superior da UFAC, que é o nosso Consul. Sim. O esforço de vocês é grande, né? Eu estou vendo que vocês estão entusiasmados, estão empolgados. Não deixem nenhum a menos, não deixem uma vaga dessa sobrar, não deixem, tá? Essa é a nossa missão. Essa é a missão de vocês. Parabéns, tá? Por isso, é uma conquista de fato. E o que é que eu ia perguntar agora, que eu estava aqui empolgado para saber de vocês, era o seguinte: como é que vai se dar essa seleção desses alunos indígenas para um desses cursos, né? Porque são, eu não vou lembrar a quantidade de cursos da UFAC aqui agora, mas vocês devem estar lembrando aí que estão por dentro. Mas e aí, como é que vai se dar a seleção? Vai pegar a nota dele do Enem, mas ele não fez Enem, é uma carta... Não. Como é que é? É uma prova específica. O edital vem com uma prova específica, então o candidato que tirar a maior pontuação são 70 questões da prova objetiva, com 30... com a redação, a pontuação da redação que vem com temática indígena, que é algo que já também tem esse olhar mais diferenciado, né? Uma temática que a gente que é sobre nossa realidade, algo que a gente é sobre povos indígenas, temática sobre povos indígenas. Então, conforme essa pontuação, quem tirar a maior nota tanto na prova objetiva como na redação, aí tem a pontuação e vai classificação, exatamente. Eu lembro que na discussão a pró-reitora evitou usar o nome vestibular, mas chamou de prova específica. Prova né? específica, justamente. Esse vestibular tem toda uma carga, né? O vestibular já é outra demanda que está por debaixo dos panos aí, que uma hora vai sair também, junto com o chapéu pra gente colocar as redes, né, Samuel? Sim, justamente. Eu fui o FPA, né, eu viajo, do coletivo a gente vem de muitas lutas, não só aqui dentro da UFAC. Aqui dentro da UFAC a gente está incidindo diretamente, dialogando. Eu acho que cabe nós ressaltar, quanto sei UFAC, que o nosso diálogo com a administração ela é um diálogo muito promissor, um diálogo muito próximo, inclusive. A gente avançou muito por parte dessa sensibilidade, né, do diálogo também. Às vezes a gente critica, muitos passaram e criticaram, mas muitos não colocaram proposta. Eu acho que o que faz a diferença, o que fez a diferença e hoje que vem fazendo as nossas diferenças no trabalho, além de a gente estar alinhado com as organizações que nos representam aqui no estado do Acre, a própria OPIG, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Rio Juruá, aqui na nossa região, a OPIAC, que é a Organização dos Professores Indígenas do Acre, organizações como a OPIRE, organizações que representam os povos indígenas do Rio Envira,
a Matipar, que é uma organização que representa o povo Manchineri, que representa, assim, e vai levando essa demanda para a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E a gente, dentro desse espaço, hoje o SEIUFAC está como um dos coletivos que tem esse protagonismo em defender os direitos indígenas. Vocês são consultados, pelo menos. Consultados e também apoia também essas organizações. Então a gente não está só aqui dentro. Além de ter um apoio agora recentemente, né, através de um projeto de extensão, a gente vai ter um apoio, uma assessoria jurídica para o SEIUFAC, para atender as nossas necessidades. O curso de Direito daqui vai dar esse apoio? Junto com o curso de Rio Branco, né, o curso da UFAC. Isso é uma demanda que foi reivindicada e a gente vem trabalhando, né, em diversas... tanto para buscar bolsa para estudantes indígenas. A gente recentemente conquistamos o edital Pró-Ciência Indígena, que a gente tinha o Pró-Ciência da UFAC. Agora a gente tem o Pró-Ciência Indígena, que saiu agora recentemente, uma conquista que a gente reivindicou, para atender as nossas apresentações, a nossa participação em projetos, em eventos fora do nosso estado. Cabe ressaltar que a gente vem de 3 ATL, né? A gente já participou de 3 ATL, o SEIUFAC esteve presente junto com essas organizações. O que seria um ATL? O ATL é o Acampamento Terra Livre, que é a maior mobilização indígena do Brasil e da América Latina como um todo, né? Onde eu citei anteriormente, onde a gente leva pautas da educação, pautas do território, pauta de graduação, pauta de juventude, de proteção de direitos, de saúde. Então são várias discussões onde os direitos indígenas são colocados em discussão e são apresentadas as propostas para a gente levar para, como diz o conhecimento ocidental, a gente fazer esse advocacy fora dos nossos territórios, né? Fazer esses advocacy tanto no Estado quanto nos ministérios. Eu acho que a participação do SEIUFAC destaca muito bem isso, né? A nossa participação internamente no Estado, na universidade, mas também fora da universidade. Aí é onde a gente consegue adquirir essas experiências de atuação, de mobilização, de parcerias, que eu acho que é o que marca muito a nossa trajetória, de estar em eventos desde eventos da UNB, eventos da UFPA, o ENEI, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. A gente vem atuando nos últimos tempos. Esse ano vai acontecer lá em Manaus e a gente já está se articulando com estudantes indígenas para também marcar presença no ENEI, onde reúne mais de 6 mil indígenas, estudantes de graduação, onde levam suas apresentações de trabalho, levam a realidade que a universidade dispõe, as políticas afirmativas, e assim a gente vai aprendendo, trocando esses saberes do como que acontece essa troca de política afirmativa lá na UFPA, como que a gente consegue, os estudantes indígenas aqui, a gente consegue se articular para ir também fazer essa reivindicação e aprender como que essa estrutura da universidade pode estar nos assegurando aqui dentro, né? Fazendo com que a gente também... Contribuindo para a permanência de vocês na universidade. Justamente. Muito bem, estou muito feliz de ouvi-los. Muita coisa que eu não sabia que acontecia. Eu acho que eu coloco o Media Lab à disposição. Quando vocês tiverem uma ação, quiserem vir aqui divulgar. Acho que vocês nem sabiam, né, que tinha o Media Lab para fazer isso. E eu estava devendo essa conversa com vocês, né? Mas agora vocês contem conosco. O Media Lab está aqui para isso, para ouvir mesmo. É uma voz para os nossos discentes, né? Como é que está a relação de vocês com os alunos indígenas do PAFO Equidade e do curso de licenciatura indígena? Vocês têm esse contato, têm essa integração? Vocês lutam por todos, né? Com certeza, né? Justamente. A gente é o único estatuto, eu sempre falo isso. A gente tem hoje nós somos aproximadamente 300 estudantes indígenas na Universidade Federal do Acre. Estamos nesse processo de fazer esse mapeamento, de entender, porque tem o SISU, entra por um vestibular, entra por um processo. Mas o nosso diálogo com as turmas de licenciatura, ela é muito próxima, bastante próxima. A gente, inclusive, o Campus Floresta, ele é um pioneiro, né, de estudantes indígenas, a gente já destaca. As decisões, inclusive, para eleger a nossa diretoria e ter um presidente aqui no Campus Floresta foi tomada mediante a quantidade de estudantes indígenas que apoiaram a chapa para a gente... eu falei, a gente vai colocar... eleição? Teve eleição, a gente tem estatuto, a gente tem CNPJ, a gente tem uma diretoria, secretário, então a gente tem essa estrutura de trabalho. Que orgulho ter o presidente do Campus Floresta, isso. Você, a tesoureira do Campus Floresta. Secretária. Tem mais gente aqui de Cruzeiro? Tem. A nossa diretoria ela é dividida, onde o presidente fica aqui e o vice fica em Rio Branco. Quem é o vice?
O vice é o Whitley Apurinã, ele é do curso de Engenharia Florestal lá de Rio Branco. Alô, Ítalo, divulga o podcast aí. Eu quero que toda a comunidade de Rio Branco tenha acesso a essa conversa com os alunos representantes do coletivo estudantil indígena. Esse é o Prisma Podcast e nós estamos conversando com eles, que são os convidados de hoje. Para nós encerrarmos, já temos bastante tempo conversando, que o nosso prazo maior é 35 minutos. Vocês já estão batendo esse recorde, né? O maior podcast. Ainda teria muito assunto. Vocês teriam muito assunto, muito né? assunto para... Mas pincelando assim, Cristiane, fala quais são as principais ações que vocês estão focados aqui para frente, as expectativas, né? Aí depois eu fecho com o Samuel para nós encerrarmos esse episódio de hoje, deixando já o espaço reservado lá para frente a gente falar assim que tiver uma novidade. A grande novidade do agora é essa inscrição para a comunidade de educação básica, os alunos indígenas, para se inscreverem. Começa hoje as inscrições e vai até quando? Vai até? Dia 24. Vai, Cristiane, complementa. Então, meus parentes, primeiramente agradecer, né, o convite de vocês para a gente estar aqui hoje falando, né, para falar com os parentes sobre a nossa trajetória, sobre o coletivo. E dizer para os parentes que ainda estão aí fora que começa hoje as inscrições para o ingresso de estudantes indígenas na UFAC para todos os cursos. Então, se você sonha em fazer medicina, engenharia civil, elétrica, veterinária, enfermagem, qualquer curso, todos os cursos que a UFAC disponibiliza, você pode estar concorrendo e essa vaga pode ser sua. Não deixe seu sonho para amanhã, porque assim como a gente conseguiu chegar aqui, você também pode. E saiba que o CEUFAC está aqui, de braços abertos, para recebê-los, recepcioná-los, garantir os direitos dos estudantes, que vocês tenham acesso, permanência e que possam concluir e retribuir todo esse conhecimento acadêmico, né, e profissional para as nossas comunidades que precisam bastante de profissionais indígenas qualificados. Vai ser uma festa, né? A chegada desses alunos aqui. Com 10, certeza. mas são 11 cursos. Por que o licenciatura indígena não reservou? Porque diferente. o edital da licenciatura indígena vai abrir em abril. Isso, vai vai ter uma abrir nova... mais parentes ainda. Parentes. Isso aí. E você, Samuel, o que tem a dizer? Eu... A mais, você falou muito. mais. Eu sempre falo, né? Tenho essa de ir nos lugares e tenho essa facilidade de eloquência. dialogar, né? Porque a gente tem muitas informações e também muita luta. Eu acho que... E pouco espaço para falar também, pouco né? espaço para falar. Mas a gente, acho que para fazer essa retrospectiva de tudo que a gente dialogou, de tudo que é importante a gente enfatizar, o CEUFAC, ele vem no âmbito de atender os estudantes indígenas e a gente espera todos os parentes. E eu diria assim, através do recado que a Cristiane passou anteriormente, que na nossa época que a gente chegou aqui foi difícil, porque a gente não tinha outros dos nossos aqui para fazer uma recepção. E hoje, quando os estudantes indígenas entram dentro da universidade, a gente já planeja essa recepção para eles. Então, vocês que estão chegando, que vão chegar, vocês vão ter, vão receber, nós vamos receber vocês aqui. Não teve ninguém na nossa época para chegar e vamos fazer uma recepção para os estudantes. A gente já fez recepção para a turma do Pafó Equidade, fizemos recepção para a turma de licenciatura indígena e a gente se sente muito feliz. E quanto mais parentes a gente puder aldear esse espaço para a gente também ensinar e ao mesmo tempo aprender nesse conhecimento de troca, né, que é o conhecimento ancestral com conhecimento ocidental, para a gente poder defender os nossos direitos, proteger o nosso território, levar uma melhor qualidade de ensino para o nosso território, dar um retorno para os nossos povos no estado do Acre, a gente, quanto coletivo dos estudantes, se coloca à disposição e também agradece, né, toda essa oportunidade de poder ecoar as nossas vozes. A gente realiza seminário, esse ano nós vamos para o 4º seminário dos acadêmicos indígenas do Acre, onde a gente tem representantes de outros lugares, né? E o ano passado foi aqui no Campus Floresta, e esse ano a gente já tem trabalhado para realizar o 4º seminário, né? O ano passado foi o 3º, esse ano é realizar o 4º, onde a gente planeja, apresenta trabalho, coloca as nossas propostas, ouve os estudantes. É importante enfatizar que o CEUFAC, ele trabalha mediante as demandas dos estudantes. Eu sempre falo isso para eles, né? Parentes, é igual você estar no território. Quando a criança ela quer comer, ela pede comida. Se ela estiver doente, ela chora pedindo um remédio. E as nossas políticas afirmativas, as nossas reivindicações, ela vem a partir das demandas que vocês vão trazer para a gente. Porque a gente,
pode levar isso para a administração, pode entender onde é que a gente realiza esse diálogo para a gente poder solucionar esses problemas. Então, se os estudantes procurarem a gente, estudante indígena que ainda não faz parte do coletivo, ainda não procurou a gente, você procure a gente, que a gente tem muitas coisas, muitas informações, editais, tira dúvidas, inscreve em projetos, tanto aqui na UFAC como fora da UFAC, e a gente oportuniza, né? A gente amplifica mais essas nossas participações. Acho que essa é a nossa missão, de facilitar para que mais dos nossos parentes cheguem aqui e que a gente... eu agradeço já o Media Lab por ter recebido o coletivo dos estudantes indígenas. A gente também se coloca à disposição, né, para chegar aqui dentro desse espaço e levar um pouco da nossa vivência dentro da universidade e também o que a gente pode contribuir, o que a gente pode oferecer para a universidade, para a gente também dar esse retorno, tanto para o nosso território, mas também para a universidade. Muito bem colocado, esse é o Prisma Podcast, que está ouvindo os alunos indígenas, representante do coletivo estudantil. Muito bom. E agora, aquele momento que eu deixo para o final, para mandar aquele oi para o papai, para a mamãe, para os amigos, dar um oi para a comunidade Puianaua. Então, gente, mandar um oi especial para minha tia. Tia, logo mais a gente vai fazer a inscrição dos alunos aí, viu? Muito bem. Mandar um alô para minha filha, para minha irmã também, que está lá em Rio Branco, né? Professor Francisco, e para toda a comunidade estudantil indígena. De Cruzeiro do Sul para o mundo, através do Prisma Podcast, ou do podcast Prisma, gravado no Media Lab, esse que é o nosso laboratório de mídias digitais da UFAC. Samuel, um beijo para a comunidade. Primeiro, eu quero agradecer os nossos ancestrais, aqueles que passaram antes de mim por esse espaço. A gente, hoje, parente, nós continuamos a luta daqueles que lutaram, que não foi fácil, que muitas das vezes não tinha o português para se comunicar, mas tinha um sonho de ver o seu filho, de ingressar na universidade, para dar um retorno para o território. E hoje a missão que o Coletivo dos Estudantes Indígenas faz é plantar árvores, para que muitos dos filhos de vocês, muitos parentes, colham desse fruto. Daqui 2, 3 anos, talvez eu não esteja mais dentro da universidade, esteja fazendo sonho em fazer mestrado, posteriormente doutorado, mas a gente vai deixar aqui dentro da universidade essa semente plantada para que vocês que irão chegar poder comer desse fruto. Então a gente agradece aqueles que passaram e que a gente está continuando a luta de vocês. Agradecendo os nossos ancestrais, um abraço para todos os parentes dos povos indígenas do Acre, a nossa diretoria como presidente, o vice-presidente lá em Rio Branco, o Hitler Apurinã, o Chimeira Apurinã, o Clécio Runicuim, a Liliane Puianaua, o Ulícios, o Urunduan Chauã, que tem sempre nos apoiado, a Cristiane, que está junto com a gente nessa luta, a Eliane Puianaua, quem mais? Quem da nossa diretoria? Os nossos parentes, né? Que estão aí para somar, o Tílio, o Xauandaua. É isso aí. E a gente agradece. Catuquina, Axauaca, Poianaua, Nuquini, não importa. Todos os povos vêm para o UFAC, vêm para cá, isso que nós temos espaço para vocês. Agora tem essa equipe aqui para recebê-los. Parabéns, vocês estão de parabéns. E se eu tiver de chamar alguém aqui na próxima vez, um professor de vocês, quem seria e qual disciplina? Do professor do curso de Engenharia Florestal? Jogou pra mim? Joguei pra ti. Tá. A professora Bianca. Eu ia falar ela mesmo. Professora Bianca. Professora Bianca. Olha aí, Bianca, sendo mencionada aqui pelos alunos. Querida professora Bianca. Eu sou Mauro Shoa. Esse é o Prisma Podcast. Vamos ficando por aqui. Uma boa tarde. Já já tem mais episódio pra vocês.